No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o poder do silêncio, tanto a minha experiência pessoal quanto ensinamentos de grandes mestres como Buda, Osho, Eckhart Tolle, Paramahansa Yogananda, dentre tantos outros. E a gente vai compreender que o silêncio, ele não é vazio, ele é cheio de sabedoria. Você já percebeu que estamos sempre cercados de barulho? Mas já se perguntou o que aconteceria se você abraçasse o silêncio? Nós vivemos em um mundo onde as distrações são constantes, onde há excesso de informação, onde a nossa mente tende a ser mais barulhenta. E é como se a gente vivesse fugindo do silêncio como se ele fosse um inimigo. Mas e se eu te dissesse que é no silêncio que você encontra as melhores respostas, as respostas mais profundas e as respostas que você tanto procura? Bom, esse vídeo não vai ser um vídeo longo, então eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu vou falar 5 dicas práticas de como praticar o silêncio na sua vida. São as dicas que eu utilizei e utilizo até hoje e que têm transformado a minha vida de uma forma surreal. E eu acredito que vai transformar a sua também. Sem mais delongas, vamos falar sobre o silêncio de uma forma bem prática, bem resumida. O silêncio ele é mais do que ausência de som, ou melhor, o silêncio também tem som, é o som da quietude. É um portal para a verdade que existe além das palavras. É onde a mente encontra descanso, é onde o coração se conecta, encontra clareza e é onde a nossa alma se conecta com a nossa própria essência. E é no silêncio que as maiores respostas surgem, não porque procuramos desesperadamente, mas porque paramos para ouvir. Quando eu comecei a estudar o silêncio, a praticar o silêncio na minha vida, eu entendi que o silêncio é a maior sabedoria que já existiu. O silêncio é um ouro profundo que a gente guarda dentro da gente, né? É o maior mistério a ser descoberto. E quando a gente descobre, é como se a gente vivesse uma outra vida naquela mesma vida. É como a gente agora olhasse o mundo com uma nova visão, por uma nova ótica. E o silêncio ajuda muito a gente despertar a consciência, ajuda no processo de expansão da consciência. Então, eu já contei em um outro vídeo sobre o meu processo de despertar, e o que tem me ajudado nesse processo de despertar foi justamente praticar o silêncio. Eu era uma pessoa que era muito falante, eu falava muito, eu achava que eu tinha que agradar todo mundo e que eu tinha que estar falando e que falar era o que me tornaria interessante para as pessoas. E aí foi quando eu entendi que isso era o meu pior lado, que era a pior parte, né? Era me comunicar sem pensar, tá ali se comunicando com as pessoas, né? Sem ouvi-las profundamente. A gente tem que ouvir as pessoas verdadeiramente. E aí sim a gente dar alguma resposta, uma resposta assertiva, uma resposta que vá ajudar, que vá propiciar a pessoa em alguma coisa. Ele traz a resolução para quase todos os problemas da nossa vida. Quando a gente pratica a arte do silêncio, a gente se conecta com a gente mesmo e com a nossa consciência mais profunda. Quando a gente pratica o silêncio, a gente economiza energia. E quando a gente economiza energia, a nossa criatividade aflora. Então, eu percebia que eu falava muito antes, eu me desgastava muito em determinados ambientes sociais e eu ficava sem energia e sem criatividade. E quando eu comecei a praticar o silêncio, eu vi que toda aquela minha criatividade que eu tinha quando criança, ela retornou. Eu consigo criar, eu consigo, sabe, falar melhor, eu consigo me conectar melhor com as pessoas e tudo através do silêncio. E aí a gente percebe que o silêncio, ele é um ouro escondido dentro de nós e que a gente pode evitar muitas coisas na nossa vida, coisas desnecessárias, se a gente praticar o silêncio, se a gente souber a hora certa de falar. Quando a gente pratica o silêncio, a gente não age impulsivamente, a gente não sai dando respostas inadequadas, a gente pensa antes de falar, a gente fala pouco e fala o que é necessário, fala com sabedoria. Então, isso para mim foi assim, encontrar o ouro dentro de mim. Então, quando a gente pratica essa arte, né, que eu chamo de arte, a gente acaba curando muitas doenças,
né? Essa arte é capaz de curar a depressão, é capaz de curar a ansiedade e várias outras doenças decorrentes do estresse, né? Porque são aquele nosso inferno interno, a nossa mente barulhenta. Se a nossa mente está barulhenta, a gente não consegue se aperfeiçoar, a gente não consegue dar espaço para o novo entrar, para a criatividade surgir, para as coisas boas acontecerem. Então, é no silêncio que a gente ouve a voz de Deus, é no silêncio que a gente consegue se conectar mais com o divino, com a nossa centelha divina, como você queira chamar, né, com o nosso eu superior. É no silêncio. No silêncio, a gente consegue todas as respostas que a gente tanto busca aqui no mundo, em tantos lugares, né, em outras pessoas, e a gente só vai encontrar a partir do momento que a gente se voltar para dentro. Eu lembro que quando eu estava lendo o livro do Paramahansa Yogananda, eh, eu tive assim, era um livro grande, né, eu acho que ele tinha 39 capítulos, se eu não me engano, 40, não lembro agora. E eu lembro, assim, que foi um livro, assim, que eu viajava, sabe, lendo ele, eu me conectava mais com a natureza. Eu Foi uma semana, assim, onde eu acho que foi um dos livros que eu li que mais me trouxe paz, que me trouxe, assim, plenitude. Foi uma semana onde eu alcancei, assim, uma quietude, uma êxtase, assim, sabe, inabalável. Eu falei: "Cara, isso é possível". É possível a gente sentir isso, coisas que eu pensei que eu não sentiria nesse mundo caótico, diante de todo o caos que eu, né, já tinha enfrentado na minha vida, eu achei que isso não era possível. E lendo esse livro, naquela semana que eu estava lendo, eu encontrei assim uma paz imperturbável, era como se nada fosse capaz de tirar minha paz, era como se tudo, isso é um problema? Tá, tudo bem, eu consigo resolver isso de uma forma, tá, eu vou pensar numa forma de resolver, tá? O problema tem solução, aquela coisa, né? Deixa que ele vai se resolver, se ele não tem, eu vou encontrar alguma outra forma, enfim, eu não ficava assim ansiosa, preocupada, estressada, sabe? Foi assim a melhor semana para mim. E ali eu conheci também a meditação dele, do Paramahansa. E foi uma das melhores meditações que eu já fiz, que ele ensinava muito a gente. eh, Era bem curta a meditação, mas ele ensinava a gente olhar para o olho espiritual, né? Mesmo que com o olho fechado, você está meio que direcionando o seu olhar para o olho espiritual. E essa meditação, assim, cara, foi assim a melhor meditação que eu já fiz. Então eu tenho praticado a meditação, o contato com a natureza, e isso tem feito todo efeito na minha vida. Agora vamos para as dicas práticas para você praticar o silêncio na sua vida. Essas dicas foram as que eu pratiquei, as que eu pratico todos os dias e que têm feito toda a diferença na minha vida. Bom, a primeira dica é ficar em silêncio absoluto de 5 a 10 minutos por dia. Praticar o silêncio, né? Então, né, você pode fazer isso se você tiver oportunidade de estar em contato com a natureza, você pode fazer isso. Se não, você pode fazer isso na sua cama ao acordar, sem música, sem televisão, sem celular por perto, nada. Você e você, no seu silêncio absoluto. Eu sei que nas primeiras vezes que você vai praticar, é como se você ficasse tentando o tempo todo controlar seus pensamentos. Então você vai ficar tentando parar os seus pensamentos e eles vão vir com muita frequência e você não vai conseguir a quietude absoluta, mas vai tentando. 5 a 10 minutos todos os dias você vai conseguir. Você pode visualizar uma luz, alguma coisa inundando o seu corpo para facilitar esse processo, mas tenta ficar você com você mesmo de 5 a 10 minutos todos os dias. Depois você vai ver que você vai estar aumentando esse período, vai estar se conectando muito mais, e isso já não vai, sua mente já vai estar tranquilamente entrando nesse estado assim de quietude, sem você se esforçar tanto. O segundo é escutar mais e falar menos. Nossa, gente, eita, esse foi difícil para mim, tá? Porque eu falava muito. Eu falava muito, falava o tempo todo. Então, esse foi um dos mais difíceis para mim. É, Ouvir as pessoas verdadeiramente. Estar do lado delas e não entrando no ouvido e saindo no outro. Não, ouvir as pessoas e, e falar só o necessário, ao invés de responder, dar respostas automáticas sem pensar, impensáveis, sabe? Terceiro, ficar em contato com a natureza. A natureza, ela ensina sobre o silêncio de uma forma natural. Então, só de você estar em contato com ela, você já aprende a praticar o silêncio. Então, faça algumas caminhadas na natureza,
também por alguns minutos, não precisa ser caminhadas longas, o tempo que você tiver disponível de 10 minutos, 15 minutos, caminhar na natureza sem essas distrações que a gente está acostumado, pode ser um exercício transformador. O quarto é evitar o excesso de informação. Muitos estímulos sonoros e visuais pode atrapalhar muito a nossa quietude, a nossa calmaria. Então a gente tem que ficar alguns minutos do nosso dia longe desses estímulos e sem estar absorvendo tanta informação. A gente precisa de um momento só com a gente para ouvir as informações mais importantes. É melhor você ficar 10 minutos, 15 minutos no silêncio absoluto, sem estar ouvindo esse tanto de barulho, sem estar absorvendo esse tanto de informação, e você, com esses minutos de quietude, de silêncio, você vai conseguir ter respostas e informações muito melhores no seu dia do que se você tivesse ouvido um monte de outras informações. A informação que vem de dentro é a mais eficaz, a mais assertiva e é a que você precisa. O quinto, gente, é praticar a meditação. Esse foi um dos mais importantes para mim, porque eu tinha uma mente muito barulhenta. Eu vivia falando o tempo todo e a minha mente não parava. Era o tempo todo falando, é por isso que eu vivia com ansiedade, estresse. Então, praticar a meditação para mim foi algo assim transformador. Tem transformado a minha vida. Eu não parei de praticar e eu não vou parar de praticar, acho que nunca, porque é algo assim que me modificou. Eu sou outra Clay com a meditação. É onde eu encontrei o silêncio. Eu não sabia, né, o que era essa paz, essa plenitude, essa quietude, e quem me trouxe isso foi a meditação. Então eu não tinha muito tempo para praticar. É sempre bom de manhã, né, quando você acorda e tal. Eu sempre estava na correria, eu não conseguia. Então eu sempre ouvia mais à noite quando eu ia dormir. Então não tem um horário específico, o horário que for melhor para você, que você se adaptar melhor, mas pratique. Pode ser 5, 10 minutos, gente. 5 minutos todos os dias, daí a pouco você está aumentando para 10, que você está aumentando para 15. E você vai ver o efeito no seu corpo, na sua vida. A meditação cura, cara. É real. A neurociência, os pesquisadores mostram que quando a gente medita, é como se o nosso cérebro se regenerasse e a gente conseguisse aumentar a nossa criatividade. É comprovado cientificamente que funciona, gente. A gente precisa fazer. E eu tô falando isso por experiência própria. Isso tem modificado, mudado a minha vida, assim, de uma forma surreal. A gente tá aqui para trocar experiências, para ajudar uns aos outros. Então, conhecer a história de vocês também é muito importante para mim. Saber que, assim como eu, né, existem várias pessoas que passaram por momentos desafiadores e que estão vencendo, que estão enfrentando. E é sobre isso que a gente, né, que eu tento trazer aqui nesse canal. Não é sobre a perfeição, não é sobre que eu sou expert nisso, eu sou expert naquilo. Não, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo e eu estou compartilhando essa jornada com vocês e eu quero que vocês compartilhem a de vocês também comigo. Para finalizar, gente, o silêncio nos ajuda a encontrar paz interior, clareza, nas nossas tomadas de decisões, nos ajuda a nos conectar com nós mesmos, com a nossa essência, com a nossa consciência mais profunda. Então não é só sobre calar a boca, é sobre conhecer a si mesmo, é sobre se conectar, é sobre falar o que realmente importa. E agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você praticou o silêncio? Me conta aqui nos comentários a sua experiência.